Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver sobre outros tipos de alinhamento, tá? Que a gente tem lá no Justify Content. A gente tem mais dois tipos. Um é o Space Between e o outro é o Space Around, tá? A gente já vai ver como é que eles funcionam. Basicamente eles funcionam no nosso Justify Content. Então, ó, eu vou vir aqui em Justify Content e mudar para Space Between. Então, Space Between. Space Between, vamos ver como é que vai ser? Ó, vamos atualizar aí. Tcharam! Então, olha o que o Space Between vai fazer. Ele vai definir margens para que um fique lá no começo, o outro fique aqui e aqui, né? E fique, digamos, que separados. Eles fiquem separados numa mesma proporção na tela inteira. Ele vai tentar separar todos os itens na mesma proporção na minha tela inteirinha. Ele vai separar todos para que fiquem com o mesmo espaçamento entre cada um, tá? Então, um vai começar aqui no início, mas aqui ele já vai dar um espação até o 2, para que todos fiquem na mesma proporção e cheguem na tela inteira, tá bom? E a gente tem o outro que se chama o Space Around. Então, ó, Around. Space Around. Vamos ver como é que vai ser? Ó, olha só o que o Space Around ele vai fazer. Ele vai definir uma mesma margem para cada um deles, para que todos fiquem na tela inteira. Então olha o que o Space Around faz. Ele vai criar uma margem aqui, ele vai calcular o tamanho total, calcular o tamanho que cada item tem, e automaticamente ele já vai gerar um espaço aqui no início, um espaço até aqui no meio, ó, que é o mesmo espaço do início. Ele vai definir basicamente uma margem dentro da minha div todo, para que todos os meus itens fiquem certinho, um ao lado do outro, né? Desse jeito, mas que peguem a tela inteira. Não fiquem só aqui no canto, ou só no centro, ou só do outro lado. Peguem a tela inteira, mas com espaçamentos iguais, inclusive no começo, inclusive no fim, tá? Então a gente consegue ver que basicamente ele vai jogar tudo para a tela inteira e vai tentar definir espaços iguais para cada um deles. Diferente do Between que a gente viu antes. Olha o que o Between vai fazer. O Between, ó, ele vai vir aqui e em vez de no começo ter também, ele vai definir só nos outros itens, só a partir do fim do primeiro item e só no começo do último item, tá? E aqui no fim não vai ter espaço e aqui no começo também não. Diferente do Around, né? Ó, diferente do Around que vai definir sim espaçamento no começo e espaçamento no fim. Beleza? Então, esses são os outros alinhamentos, são alinhamentos que quase não se usam, tá? A gente quase não usa, é meio raro utilizar, a gente usa mais o Around do que o Between, mas, bom, é utilizado, às vezes vocês vão precisar, então é importante aprender, beleza? Então, ok. Agora a gente vai ver uma outra propriedade do Flexbox que também faz alinhamento, tá? Só que ele faz um alinhamento inverso. E eu já vou explicar para vocês. Podem ficar calmos que é bem tranquilo de aprender. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou definir que o meu todo vai ter uma altura fixa, tá? Só para mim poder mostrar na aula como é que isso funciona. Vou definir que vai ter 500 pixels de altura. E cada item meu vai ter 50 pixels de altura, tá? Então, ó, o meu todo vai ter 500 e o meu item vai ter 50. Vamos ver? Olha lá, acho que até posso diminuir. Posso colocar aqui, ó, sei lá, 20 pixels. Beleza, tá aqui, ó. E por que eu coloquei height aqui de 20 pixels? Porque basicamente ele já tem um padding dentro, né? Ó, ele já tem um padding aqui. Então eu só defini mais 20 pixelzinhos só para não ficar muito grande aqui, tá? Só para não ficar também até lá embaixo. Porque se eu tirar o height aqui, ó, ele vai deixar a minha altura flexível. Então, ó, vai pegar toda a div. Então eu preciso definir uma altura fixa aqui, então 20 pixels a mais, e aí ele vai ficar desse tamanho, tá bom? Agora a gente vai ver como é que funciona esse outro tipo de alinhamento, tá? Ó, vamos recapitular. Se eu vier aqui dizer que o display é flex, eu tenho que informar o meu flex direction, né? Por padrão ele já vem roll, então se eu quisesse tirar daqui eu poderia, que ele manteria roll. Depois eu venho para o Justify Content, e o que o Justify Content vai fazer? Ele vai ver qual é a direção e vai alinhar dentro dessa direção. Por exemplo, aqui eu vou colocar flex start, para ele começar lá no começo do meu flex, ó. Então, olha só, vieram todos para cá. Só que, e se eu quiser definir que isso daqui, por exemplo, está no centro, vamos deixar center para poder exemplificar melhor. Center, tá? Então vai ficar aqui no centro, pronto. Se eu quiser definir que isso daqui vai ficar no centro como linha,
mas que também eu quero que fique no centro como coluna. Como assim, Vitor? Eu também quero que fique aqui, ó. Porque quando a gente vai trabalhar com coluna, é um abaixo do outro, certo? E aí quando a gente vai alinhar, como center em coluna, ele vai ficar um ao lado do outro aqui no centro, vai definir uma mesma margem em cima e uma mesma margem embaixo. Correto? A gente viu nas últimas aulas. Então, nesse caso, como é linha, ele vai definir que vai ficar no centro aqui, mas não em forma de coluna também. E como é que eu faço para também deixar em forma de coluna? Eu coloco outra propriedade que se chama Align Items. E aí eu posso colocar Center. E olha só o que vai acontecer. Vamos atualizar. Oh, foi lá para baixo. Então, mas ficou no centro na linha e no centro na coluna? Sim, exatamente. Está no centro aqui, em cima e embaixo e do lado esquerdo e direito. Então está exatamente no centro da minha div aqui. Mas como é que eu fiz isso? Bom, da seguinte forma. Eu vim aqui e defini que a minha direção é row, que o meu justify content ele vai seguir o meu row, certo? Sim. Então, ele vai definir que vai ficar aqui no centro, né? O align items vai definir o alinhamento. Depois, eu coloquei um align items. E o que o align items vai fazer? Olha o que o safado da align items faz. Ele vai pegar o meu flex direction e vai dizer o seguinte. Bom, o justify content obedece a minha direção. Eu não vou obedecer. Eu vou fazer o contrário. Em vez de eu alinhar igual o justify content no centro da linha, no caso aqui no centro, eu vou pegar e vou alinhar no centro de coluna. Eu vou pegar o meu flex direction e mudar o resultado. Eu vou mudar para coluna. Para mim, aquilo lá é coluna. Para mim, row significa coluna, basicamente, para align items. E coluna significa linha, sabe? Tipo, ele muda o resultado do meu flex direction. Não muda aqui, ele vai continuar desse jeito. Mas, internamente, o align items obedece a minha direção de forma contrária. Ele vai pegar, em vez de ser row, sabe quando as nossas mães mandam a gente fazer alguma coisa, quando a gente era pequenininho, a gente fazia o contrário? É exatamente o que o align items faz. O flex direction diz, a direção é row, mas o align items fala, não ligo, vou fazer o contrário. Vou alinhar o contrário. E o que seria o contrário de row? Column. Então o align items ele vai alinhar o contrário, ele vai alinhar na coluna. Então olha só o que a gente fez, a gente alinhou em cima e embaixo, né? E do lado esquerdo e direito. Ah, beleza, mas agora eu quero deixar alinhado só na coluna. Não quero que fique no centro em forma de linha. Olha só o que eu posso fazer, eu venho aqui e tiro meu justify content. E vai continuar da mesma forma, ele só não vai ficar aqui no meio da linha, ó. Ele vai vir para cá, quer ver, ó? Vamos atualizar? Olha lá, veio para cá. Por quê? Porque agora eu só tenho o meu align items dizendo que é center. E o meu align items está desobedecendo o flex direction. Ele está dizendo o quê? Eu não vou alinhar na linha, eu vou alinhar em cima e embaixo. E se tu quiser alinhar no centro, tu vai ter que colocar um justify content center. Porque o justify content obedece, eu não. Ó, aí sim, aí ele vai ficar no centro. Então o align items ele vai contrariar, tá? Então vamos definir aqui que o nosso flex direction ele vai ser column, tá? Vai ser column. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos atualizar? Olha lá. Olha o que aconteceu. Eu defini que era um column e veja só, eu vou tirar o meu align items daqui, tá? Só pra gente ver isso aqui funcionando melhor, tá? Ó, atualizei, tá aqui. Então, basicamente, como é que isso daqui está funcionando? Eu venho aqui, tenho um flex direction column e digo que o justify content é center. Então, o que o justify content vai dizer? Bom, eu vou lá procurar no flex direction. Qual é a direção? É coluna? Então, eu vou alinhar no centro da coluna. Como coluna é um abaixo do outro, ele vai alinhar no centro mesmo. Ó, ele vai deixar aqui o mesmo espaço em cima e o mesmo espaço embaixo e vai deixar aqui no meio, como coluna. Aí, beleza. Só que o meu align items, ele faz o contrário. E o que seria o contrário de coluna? Seria linha, não é? Então, se eu colocar um align items, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Primeiro, o meu justify content obedeceu o meu flex direction. Ele deixou no centro da coluna, porque é coluna. O meu align items vai desobedecer. Então, ele vai deixar no centro em linha. Ele vai pegar tudo isso daqui e deixar aqui no centro. Olha só como é que vai ficar. Ó, eu vou colocar um align items center, por exemplo. E vejam só. E tcharam! Tá aqui, ó. E o que o align items diz? Bom, eu vi que o meu flex direction disse que era column, eu vou alinhar na linha. Eu tenho dois alinhamentos. Primeiro, o alinhamento em cima e embaixo, depois o alinhamento de um lado e do outro. Dessa forma aqui, tá bom? Logicamente, ele vai ficar um abaixo do outro porque o meu flex direction
tá dizendo que é um abaixo do outro. Se eu mudar aqui para row, olha o que vai acontecer. Vamos ver. Ó, agora sim, um ao lado do outro, porque a minha direção mesmo é um ao lado do outro, tá bom? Vocês já vão ver melhor como é que isso acontece, mas basicamente, o meu align items ele vai desobedecer o meu flex direction, tá? Ele vai desobedecer, ele vai fazer o contrário. Vai fazer totalmente o contrário. Quando é que a gente usa isso, Vitor? Quando é que a gente usa isso? Quando, por exemplo, a gente tem um quadrado, tá? A gente tem um quadradinho, a gente quer colocar ou um botão, a gente quer colocar alguma coisa no centro dele, tipo uma logo no centro dele, ou um ícone no centro dele. Digamos que esse aqui fosse um botãozão, e isso aqui fosse um ícone, olha só, o ícone está bonitinho no centro do botão. Eu posso clicar aqui e aí sim ele entraria, tá bom? Então, a gente vai ver nas próximas aulas em projetos práticos, a gente vai ter 2 projetos práticos, vocês não precisam se preocupar aqui. Vocês podem assistir de novo as aulas para poder entender de novo, se vocês quiserem praticar, vocês podem praticar também. Mas nas próximas aulas a gente já vai ver projetos práticos mesmo. A gente vai colocar a mão na massa utilizando o Flexbox e aí vocês vão ver como é que isso vai funcionar. A gente só vai ter mais uma aula aqui, que vai ser uma aula teórica, onde eu vou mostrar para vocês como definir dentro das minhas divs, que já são flexíveis, outras divs flexíveis. A teoria do Flexbox realmente é meio complicadinha de entender, mas quando a gente vai colocando na prática, a gente vai vendo como funciona, e aí vai gravando, e aí vai praticando, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.